Obrigado, doutor Mário, pela excelente palestra. A nossa próxima... Nós vamos ter as perguntas, debate depois das 3 palestras agora. Nossa próxima palestra, onde está? Daniela Seixas. Cá está. A Daniela é nutricionista, formada pela Universidade Federal do Paraná, né? Mestre em Ciências Bioquímicas, também pela Universidade Federal do Paraná. Doutorado em Ciências Bioquímicas pela Universidade Federal do Paraense. Né? Pós-doutorado pela Escola de Educação Física e Esportes, na USP. Pós-doutorado Scripps Research Institute, na Califórnia. Pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E docente pós-graduação em Nutrição Clínica e Esportiva. Eu conheci a Daniela Seixas aqui como supervisor do pós-doutorado dela no nosso Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. É bom ver você por aqui, Daniela. Obrigado por ter vindo. Marca o tempo ou ele não marca? A gente vai na frente. Olá, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada à organização do evento pelo convite. Extremamente feliz de estar aqui e levemente apavorada de falar de vitaminas com a professora Silvia Cozzolino na plateia, mas vamos lá fazer o melhor trabalho possível. Então, é um tema que eu gosto muito, né, a parte de micronutrientes, e para falar especificamente do papel das vitaminas, eu vou tentar trazer um pouquinho o que o professor Franco colocou, do que vem da alimentação, o que vem da suplementação, prós e contras de cada um, para a gente ver riscos, benefícios, custo-benefício. Aqui só uma figura mostrando que, na verdade, o que importa é a gente considerar todo o padrão alimentar, né? A gente não pode achar que um determinado micronutriente vai trazer um benefício, porque tudo que a gente come, o que a gente não come, estilo de vida influenciam. Só que nesse contexto, o que eu vou falar especificamente aqui é sobre o papel de algumas vitaminas, como que elas podem contribuir para a saúde mental, para a cognição e no tratamento coadjuvante de algumas doenças também, algumas situações, como que isso traz aí uma possível melhora na saúde mental. Eu prefiro. Obrigada. Agora sim. Então, o que acontece? O nosso cérebro, esse esquema eu gosto muito, porque ele mostra que ele representa só 2% do nosso peso corporal, só que ele consome 20% do total de oxigênio. Isso se compara ao músculo quando a gente não está fazendo atividade física. Esse alto consumo de oxigênio, pela alta demanda energética, faz com que, em algumas situações, a gente possa ter um aumento de estresse oxidativo, porque o cérebro é muito susceptível a esse estresse oxidativo e ele tem uma quantidade menor de enzimas antioxidantes quando a gente compara, por exemplo, com o próprio músculo. Então, vejam que na nossa defesa antioxidante, ela tem vários componentes que vão desde os micronutrientes, as vitaminas como doadores de elétrons, os minerais como cofatores enzimáticos e os próprios fitoquímicos que muitas vezes têm uma ação um pouco mais indireta, né, no sentido de estimular a nossa defesa antioxidante. Quando em excesso, é bom sempre lembrar que em excesso, porque a gente tem uma defesa antioxidante, esses radicais livres podem ser extremamente prejudiciais, já que nos neurônios a gente tem uma quantidade, no cérebro a gente tem uma quantidade de gordura muito alta e isso acaba sofrendo peroxidação lipídica. As vitaminas do complexo B, especificamente, elas entram em vários pontos que eu vou colocar aqui, mas elas têm várias funções, principalmente a função energética, que é bastante conhecida, porque eles são cofatores enzimáticos e são componentes estruturais também. Pensando no NAD como carreador de elétrons, no próprio FAD, na coenzima A, as vitaminas do complexo B fazem parte dessa estrutura. Então, a riboflavina faz parte da estrutura do FAD, a niacina faz parte da estrutura do NAD, a própria ácido pantotênico faz parte da coenzima A. Então, a gente não pode pensar em metabolismo energético sem pensar nas vitaminas do complexo B. E elas têm também uma ação que é antioxidante. A gente não pensa muito em vitamina do complexo B como antioxidante, mas elas têm esse papel também. Aqui eu coloquei basicamente as reações que vão promover a redução do radical superóxido em água, e elas são dependentes de diversos micronutrientes, como cobre e zinco, que são cofatores da superóxido dismutase que fica ali no citoplasma, o manganês é cofator da superóxido dismutase mitocondrial, o selênio da glutationa peroxidase, que promove a redução do peróxido de hidrogênio à água,
E aqui entra a vitamina B2 como cofatora da glutationa redutase, que vai promover a redução da glutationa da forma oxidada para a forma reduzida. Só que vejam que, indiretamente, tem a participação de outros micronutrientes também. Por quê? O doador aqui de elétrons, que é o NADPH, ele vem da via das pentoses fosfato, que utiliza como cofator tanto o magnésio quanto a vitamina B1. Então, é importante a gente ter em mente que a nossa defesa antioxidante ela é extremamente complexa. Ela não envolve só vitamina C e vitamina E, ela envolve vários micronutrientes e vários desses, quando em dose alta, podem se comportar como pró-oxidantes, o próprio ferro, zinco, metais de transição são exemplo disso. E outro papel, outra função, é que as vitaminas do complexo B, e não só elas, aqui eu coloquei outros micronutrientes, são cofatores também na síntese de neurotransmissores. Então, a própria síntese da serotonina, que é a partir do L-triptofano, a via não é tão direta assim, porque tem vários fatores que interferem, inclusive a própria microbiota, que o Marcos tinha falado anteriormente. Mas vejam que, primeiro, para conseguir liberar o L-triptofano da estrutura proteica, é necessário um pH ácido. Pacientes que usam omeprazol, qualquer antiácido, já começam a ter problemas aqui. O zinco, AB1 e AB6. Depois, como cofator da triptofano hidroxilase, o folato, o ferro, o cálcio e a B3. E depois, na última etapa, como cofator da dopa descarboxilase, o zinco, a B6, o magnésio e a vitamina C. Então, tem esse papel. E o que eu queria dar um pouquinho mais de ênfase aqui, porque hoje a gente tem maior número de evidências científicas em relação ao metabolismo de um carbono, que são as reações de metilação. Então, o que acontece? O SAMe, que está aqui, é o doador universal de grupos metil, que vai fazer com que tenha metilação adequada de DNA e uma regulação da expressão gênica, genes que devem estar ligados ou desligados em um determinado momento. Para manter o SAMe nessa forma metilada, é necessário que haja conversão da homocisteína em metionina, que é uma reação de metilação. Quem cede o grupo metil aqui é o folato na forma ativa, que é 5-metil-tetrahidrofolato, e a B12 é cofatora da metionina sintase. E, além disso, tem outras vitaminas do complexo B, como a vitamina B3 e B6, que participam desse ciclo. A partir do momento que se tem uma deficiência de uma, duas ou mais vitaminas do complexo B, pode aumentar os níveis de homocisteína. E esse é um marcador fácil da gente monitorar, porque tem exame laboratorial para isso. E quando a gente simplesmente dosa vitaminas no soro, isso muitas vezes não é indicativo do estado nutricional. Então, o que acontece? Vejam que a homocisteína tem dois lados. Ela tem um efeito benéfico, sim, é necessário ter uma quantidade adequada de homocisteína, inclusive porque ela é precursora da metionina, que é precursora do SAMe, que é o doador de grupos metil. Então, a gente precisa ter homocisteína para ter síntese adequada de neurotransmissores, fosfolipídios de membrana e a própria metilação do DNA. Por outro lado, quando os níveis de homocisteína estão muito altos, isso acaba sendo prejudicial. Por quê? Isso aumenta a neurotransmissão glutamatérgica, causa danos ao DNA e leva à disfunção sináptica e morte celular. Então, a gente tem que ter níveis de homocisteína adequados. Não pode estar excessivamente baixo e não pode estar excessivamente alto. E eu coloquei a homocisteína aqui porque é o principal link que a gente tem entre doenças neurodegenerativas, vitaminas do complexo B, e a gente vai ver se suplementar ajuda ou não. Mas eu coloquei aqui para mostrar que não é o único fator de risco. É o fator de risco que eu vou falar agora, mas, obviamente, tem vários outros relacionados com doenças neurodegenerativas, que vão desde sobrepeso, obesidade, idade avançada, tem um componente genético também, que é bastante bem estudado, de apolipoproteínas, o consumo de tabaco, de álcool, aterosclerose, doenças cardiovasculares em geral, doenças metabólicas como diabetes e o aumento de homocisteína, que é o meu foco aqui, porque a gente consegue monitorar e a gente consegue diminuir em algumas situações. Então, vejam que aqui tem fatores de estilo de vida, genética, patologias, uso de medicamentos, baixos níveis de folato, baixos níveis de vitamina B12, que fazem com que haja um aumento da homocisteína. Com esse aumento da homocisteína, a gente tem uma piora cognitiva. Isso está relacionado com o declínio cognitivo. Por outro lado, alguns autores colocam também uma possível causalidade reversa de que quem tem declínio cognitivo usa medicamentos. E esses medicamentos podem fazer com que eu tenha isso como consequência. Então, que, na verdade, não é tão causal assim, mas a gente pode olhar isso de duas óticas diferentes. E aqui eu trouxe um pouquinho do que a gente tem de dados clínicos, dando ênfase quais são as situações aqui, para a gente também não achar que todo mundo precisa de suplementação, porque existem riscos associados, né? Esse ensaio clínico ele foi realizado com indivíduos entre 55 e 94 anos e
hiperhomocisteinemia. E esses indivíduos basicamente foram randomizados para o grupo suplementação e o grupo controle, e eles receberam 800 microgramas dia de folato, vitamina B6 10 miligramas, vitamina B12 durante 14 semanas. E o desfecho foi que no grupo intervenção houve uma melhora da performance cognitiva, houve uma melhora do estado nutricional de B9, B6 e B12, e houve uma redução da homocisteína. Então, os autores colocaram que essa suplementação de vitaminas do complexo B, ela pode reduzir a homocisteína e melhorar a função cognitiva em indivíduos com hiperhomocisteinemia. Então, é importante destacar as características dessa população. Esse estudo foi bastante parecido, mas foi um N maior. Esse foi controlado por placebo. A intervenção foi bem parecida. Vejam que foi também B9, B12 e B6, porque eles são os que participam no ciclo de um carbono, no metabolismo de um carbono. E eles viram que a suplementação teve efeito mais significativo na cognição naqueles indivíduos que tinham níveis de homocisteína basais maiores. Então, esses foram os que, de fato, responderam melhor. Eles tiveram uma melhora no Mini Mental Examination, que é um teste para avaliar a cognição, melhora da memória episódica e melhora da memória semântica também. E os autores concluíram que a suplementação de vitaminas do complexo B ela pode diminuir a velocidade do declínio cognitivo em indivíduos com comprometimento leve e níveis aumentados de homocisteína. Então, nesse perfil específico. E aqui é um consenso que fala justamente sobre a homocisteína e demência, né, se isso de fato tem alguma relação, se tem algum efeito protetor. E eles chegaram à conclusão, apesar de que ainda os dados não são tão robustos assim, que intervenções com indivíduos idosos com déficit cognitivo, principalmente complexo B, é o que a maior parte dos estudos fazem, e que diminui a homocisteína, faz com que esse declínio cognitivo ele seja mais lento e que a atrofia cerebral ocorra de forma mais lenta. Só que esses estudos eles não são de longa duração. Então, a gente ainda precisa mais estudos para confirmar, porque esses estudos são de aí 12 semanas, por aí. Então, não dá para a gente ter um desfecho ali que vai acontecer em 10, 20, 30 anos, que é o que a gente precisaria ver. E esses efeitos benéficos eles já são vistos em indivíduos com homocisteína maior do que 11. Né? Lembrando que muitos laboratórios colocam o limite como sendo 15. Esse limite é bastante alto, porque os estudos colocam que o ideal seria sempre manter níveis menores do que 10. E esse outro trabalho, ele discute o metabolismo de um carbono no envelhecimento cerebral saudável, colocando que as deficiências no metabolismo de um carbono elas podem vir basicamente por uma diminuição do consumo dietético, que é uma dieta inadequada, mas também por uma redução da absorção. Então, a gente vai envelhecendo, vão tendo mudanças no pH gástrico, isso pode piorar ou pode comprometer a absorção de B12, diminuir a síntese de fator intrínseco e, consequentemente, trazer um risco aumentado de deficiência. A capacidade de absorver nutrientes também vai diminuindo, então o metabolismo de um carbono ele pode ser prejudicado e isso pode ter impacto na saúde cerebral. E que a suplementação de vitaminas do complexo B ela pode ser uma estratégia interessante para essa população, que já tem esse declínio cognitivo, mas que é importante avaliar a necessidade de suplementação via testes laboratoriais, presença de polimorfismos, inclusive em relação ao folato, eles são muito estudados, a metileno tetrahidrofolato redutase, isso é bem conhecido. E eles colocam aqui, já vou mostrar por quê, mas que a gente deve evitar o excesso de suplementação, principalmente de ácido fólico. Esse outro estudo ele avaliou o papel de antioxidantes em pacientes com desordens induzidas por estresse, aqui ansiedade e depressão. Pacientes com transtorno de ansiedade generalizada tinham níveis significativamente menores de vitaminas A, C e E em comparação a controles saudáveis, e após a suplementação por um período de 6 semanas, houve uma redução significativa do score de ansiedade e depressão e um concomitante aumento nos níveis séricos de antioxidantes. Então, os autores concluíram que a suplementação pode ser uma estratégia adjuvante e interessante em desordens induzidas por estresse. Aqui a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque muitos antioxidantes são potencialmente pró-oxidantes. Então, minha abordagem inicial seria sempre pensar o que a gente consegue oferecer via aporte nutricional. Aqui mostrando um pouquinho os dois lados da moeda, que alguns estudos mostram efeito benéfico da suplementação de B9 e outros não. E provavelmente depende da população, se tem deficiência ou não, dose e forma química, porque tudo isso interfere.
Os resultados eles ainda são controversos, em geral são favoráveis, então vejam que esse estudo aqui foi 800 microgramas, semelhante aos estudos anteriores, e houveram efeitos benéficos, só que o consumo de B9 via fonte alimentar era baixo. Então, eram pessoas que provavelmente tinham deficiência, melhoraram com a suplementação. Esse outro estudo já trabalhou com uma dose muito alta, são 5 miligramas, a gente está falando de 5 vezes a UL, e não mostrou qualquer efeito benéfico. Só que os indivíduos não tinham déficit cognitivo e não tinham deficiência, então não faz muito sentido suplementar. E esse outro estudo também, em indivíduos idosos, esse foi o mais com maior duração que eu vi, foram 2 anos de duração, e eles viram melhoras significativas na cognição, principalmente em relação à memória. E outro estudo, esse com doses mais baixas ainda, 400 microgramas, que trouxeram efeitos benéficos. E aqui eu trouxe um alerta para alguns cuidados que a gente tem que ter, inclusive porque o Brasil seguiu os Estados Unidos na questão de suplementação, de fortificação das farinhas de trigo e de milho com ácido fólico, e o excesso pode ser prejudicial. A gente está tendo vários trabalhos mostrando esse outro lado da moeda, para a gente não se empolgar e achar que todo mundo tem que suplementar tudo e que não tem efeitos adversos porque tem. E o que acontece? O ácido fólico é uma forma sintética, que é resistente ao calor, por isso que é adicionado à farinha. Mas não é a forma que está presente naturalmente nos alimentos. Nos alimentos está na forma de tetrahidrofolato. O ácido fólico ele vai ser convertido em tetrahidrofolato por uma enzima hepática, que é a dihidrofolato redutase. O problema é que ela é extremamente lenta e ela é facilmente saturável. Então, se você tem uma quantidade muito alta de ácido fólico de uma só vez, você satura a enzima e vai converter em ácido fólico não metabolizado. Isso vem só a partir do ácido fólico e não a partir do alimento. A partir do alimento a gente não tem esse risco, porque não vai usar essa rota, já está na forma de tetrahidrofolato. E o que acontece com isso? Então, vejam que aqui essa primeira etapa, que de ácido fólico vai ser convertido em tetrahidrofolato, para depois entrar no metabolismo de um carbono. Satura a enzima, forma ácido fólico não metabolizado. Isso é ruim? Sim, é muito ruim. Por quê? Eu vou mostrar o que a gente tem de estudos conduzidos aqui, inclusive pela USP, aqui no Brasil, e o que tem de mecanismo possível por trás disso. Então, vejam que esse estudo ele foi feito com 144 brasileiros. Eles avaliaram o ácido fólico não metabolizado no sangue e estava presente em todos os participantes em pequenas concentrações. E o estudo sugere que o aumento ou alto consumo de alimentos fortificados com ácido fólico é o principal responsável, e não o folato alimentar, e que a gente tem que tomar cuidado com a suplementação adicional de mais ácido fólico. E a quantidade que satura a enzima não é alta, são apenas 200 microgramas. Então, uma dose maior do que isso de uma única vez já vai formar o ácido fólico não metabolizado. E esse outro estudo, eles utilizaram 5 miligramas, que era muito utilizado para mulheres querendo engravidar, e às vezes por um período de tempo bastante prolongado, durante 90 dias. E aí é o que aconteceu? Houve aumento das concentrações séricas de folato e aumento de ácido fólico não metabolizado. 45 dias depois, houve uma redução do número e citotoxicidade das células natural killer e ainda um aumento de citocinas pró-inflamatórias. Então, isso mostra para a gente que a suplementação deve ser feita com muita cautela. E ainda tem um outro ponto, que o ácido fólico não metabolizado, ele compete com o folato natural pelo transportador de folato e pelo receptor de folato, depletando a participação do folato no metabolismo de um carbono. Só que quando a gente quantifica ácido fólico no sangue, o que você tem como resultado é o somatório de tudo isso. Então, você pode ter um paciente que tem ácido citrico no HPLC separado de diferentes formas, que o laboratório não faz. Então, o paciente pode vir com ácido fólico normal ou alto, mas por suplementação de ácido fólico, ele pode ter uma deficiência funcional, porque o folato não consegue entrar na célula. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, os exames que a gente tem acesso na clínica são bastante limitados. Por isso que olhar outros marcadores pode complementar isso muito bem. E aqui, para falar rapidamente da vitamina E, ela tem um papel muito importante também pela ação antioxidante que ela tem agora no ambiente lipossolúvel, uma ação antioxidante direta, ela doa elétron para neutralizar o radical livre. O baixo consumo de vitamina E é muito prevalente na população idosa e isso pode trazer diversos efeitos prejudiciais, como osteoporose, sarcopenia e prejuízo cognitivo. Agora, o ideal é a gente aumentar alimentos-fonte, porque a suplementação de vitamina E, na forma alfa-D-tocoferol, que é a forma sintética,
também não traz resultados muito conclusivos. Alguns mostram efeito benéfico, outros mostram efeito colateral. Por quê? Existem 8 formas químicas da vitamina E, 4 que são tocoferol, alfa, beta, gama e delta, que é a forma totalmente saturada, e os tocotrienóis, que têm as insaturações, alfa, beta, gama e delta também. Quando a gente consome alimentos, é uma mistura dessas formas químicas, em diferentes quantidades, em diferentes proporções. Só que quando a gente suplementa, hoje tem algumas opções um pouquinho melhores, é o alfa-D-tocoferol, que é a forma sintética, que tem uma biodisponibilidade menor, 50% menor, e que ainda pode diminuir, pode prejudicar a absorção das outras formas, né? Então, aqui tem alguns trabalhos avaliando o efeito da suplementação de vitamina E em doenças neurodegenerativas, e o que eles colocam é que a maior parte dos estudos não mostram efeito benéfico e que, provavelmente, os efeitos protetores da vitamina E parecem ser decorrentes da combinação de diferentes congêneres e não do alfa-tocoferol isolado. Então, enquanto a gente não entender isso um pouco melhor, hoje a gente tem a opção de mix de tocoferóis e tocotrienóis que as farmácias de manipulação trazem, mas ainda não tem estudo clínico com isso, para ver se de fato vai ser bom ou não. Então, a gente colocar alimentos-fonte parece ser um caminho bem seguro. Então, azeite de oliva, oleaginosas em geral, nas gorduras você tem bastante vitamina E, e mesmo assim o consumo acaba sendo bastante baixo. Então, vejam que, pensando em alimentos-fonte, claro que depende do alimento, mas você tem uma mistura de tocoferóis e tocotrienóis, você nunca tem uma forma isolada apenas, né? Então, para concluir, o que a gente pode pensar? Tem vários micronutrientes que têm um papel fundamental na saúde mental. Aqui eu coloquei principalmente as vitaminas antioxidantes, vitaminas do complexo B, mas voltando lá no primeiro slide, não são só elas, tá? Isso tem que estar ali dentro de um contexto alimentar. Normalmente, uma alimentação saudável ela é capaz de suprir as necessidades nutricionais, se a gente pensar num contexto ideal, só que, na prática, uso de medicamentos, dietas restritivas, polimorfismos, patologias, podem causar deficiências nutricionais. Então, a gente não tem mais, por exemplo, escorbuto, tem raríssimos focos isolados. Mas a deficiência subclínica é comum, principalmente em paciente com hiperglicemia, né, pela semelhança ali estrutural, então tem que tomar cuidado com essas deficiências menos severas, né? E a suplementação ela pode ser importante em algumas situações, a gente viu alguns trabalhos que mostraram isso como sendo benéfico, mas é muito importante a gente cuidar com a dose e com a forma química, tendo em vista que os excessos eles são também potencialmente prejudiciais. E muito obrigada, gente. Desculpa que eu voei baixo, eu queria respeitar o tempo aqui, deu certinho na lata. Muitíssimo obrigada, pessoal. Obrigado, Dani, pela ótima palestra. Vamos à próxima. A próxima palestra, minerais, doutora Cíntia Silva.